Oi, gente, nesse tutorial aqui eu vou mostrar para vocês como criar uma plataforma móvel utilizando o iTwin. Então a gente vê ali que tem aquela plataforma ali se movendo. Ela se move uma determinada quantidade ali de pixels, dá uma parada ali e fica por 2 segundos, depois volta a se mover novamente. Então, como que eu fiz isso? A gente vem aqui na Asset Store, tem uma extensão chamada iTween, assim, ó, I-T-W-E-E-N. Só que o que eu estou utilizando aqui é esse Visual Editor. Então a gente baixa esse Visual Editor, aqui iTween Visual Editor. Baixou, ele vai criar uma pasta no nosso projeto chamada iTwin Editor, com alguns scripts aqui dentro. Eu criei, uma pasta chamada plugins e coloquei 2 scripts aqui, iTwin e iTwin Path. Por quê? Esses scripts, quando estavam aqui, estavam dando problemas ali na compilação. Então o Unity aqui estava tentando compilar um script que utilizava o iTwin antes de compilar o iTwin. Então isso dava problema ali. Então quando a gente coloca aqui nessa pasta plugins, esses scripts são compilados antes dos outros que estão fora dessa pasta plugins aqui. Então está dentro de iTwin Editor. Esse iTwin Editor vai ser compilado depois. Na pasta Standard Assets também poderia ser colocado aqui, mas eu coloquei dentro da pasta Plugins, para deixar separado. Então a gente sabe que a ordem de compilação é primeiro que está nessas pastas Standard Assets, Plugins e Standard Assets Mobile, talvez, ou Pro, não sei. Sei que essas duas aqui são compiladas primeiro, com certeza. E o que eu faço aqui? Tendo esses scripts organizados, funcionando, então o que a gente pode fazer é, a gente vem aqui num objeto, por exemplo, eu vou copiar esse objeto aqui, só para colocar um exemplo do que pode ser feito para começar a utilizar esse iTwin. Então eu venho aqui, Add Component iTwin Event, porque a gente vai utilizar aqui o Visual Editor aqui, que é esse script aqui que fica mais fácil utilizar o iTwin utilizando esse script aqui. Então ele vem aqui no inspetor, dá algumas opções aqui pra gente e a gente pode começar a brincar aqui. Então o que ele tem aqui? Ele tem várias coisas que esse iTwin faz. O que a gente vai ver aqui é esse Move By, mas a gente poderia ver outras coisas. Por exemplo, se eu coloco aqui shake, deixa eu ver aqui, shake scale. Eu coloco aqui, por exemplo, 10 e deixo para rodar automaticamente. Quando começa a cena, ó, o objeto faz esse shake na escala dele. Tem outros aqui, por exemplo, shake position. A gente pode ver aqui o que ele faz. Faz aquilo lá. Ele também tem algumas coisas aqui que trabalha com cores e até mesmo com texturas da GUI. Mas nesse tutorial a gente vai tentar focar aqui então nesse movimento aqui da plataforma. O que a gente faz? Utiliza esse Move By. Esse Move By, ele tem aqui alguns parâmetros aqui que a gente pode configurar aqui. Então, se eu coloco, por exemplo, 22 aqui no X e a velocidade de 10, não 22, 10, o que ele vai fazer? Ele vai se mover 22 pixels no eixo X.
ele tem aqui, numa velocidade de 10 pixels por segundo. Ele tem aqui um Easy Type, que vai especificar ali como que ele vai realizar esse movimento. Se eu coloco linear, significa que ele vai ser um movimento contínuo, que é isso que eu quero. Mas aqui tem umas outras aqui que o movimento não é tão contínuo assim. Ó. Ele começa devagar, aí vai, acelera e para. Tem esse aqui. É quase contínuo, mas ele não é. Tem esse spring aqui que ele dá um bounce ali no final ali. Tem várias aqui, então, curvas aí que é parada, desaceleração que se fala, aceleração, desaceleração. Loop Type a gente não vai utilizar porque a gente só quer que ele vai e volta. Aí o que acontece? Esse iTwin Visual Editor aqui, ele tem um método que chama onComplete. Esse método ele chama uma outra função que está em algum script aqui do nosso GameObject. Seria como se fosse o onMessage. Mas esse iTwin Event, a gente pode criar vários eventos aqui. A gente pode adicionar vários componentes desse iTwin Event. Mas a gente tem um problema. A gente não pode chamar diretamente um evento após o outro, utilizando esse iTwin Event Component aqui. O que a gente faz é o seguinte. Aqui eu coloco o nome, por exemplo. Aqui eu coloquei essa convenção. O primeiro evento será Event 1 ou Event 1. Segundo evento aqui eu coloco Event 2. E aqui eu não deixo Play Automatically. Eu só deixo Play Automatically nesse daqui. Esse daqui também eu coloco Move By, só que o X aqui será menos 22. A velocidade será a mesma do de cima. E aqui eu coloco Easy Type linear também. Então o que acontece? Se eu coloco aqui no onComplete e coloco Event 2, ele não vai chamar esse segundo aqui evento. Por quê? Esse onComplete ele funciona como se fosse o Send Message. Aí ele vai chamar todas as funções Event 2 que estão presentes nos scripts aqui desse GameObject. Então, se a gente tem um script qualquer que a gente definiu uma função chamada Event2, ela será chamada quando terminar esse evento aqui. Então, isso aqui a gente vai ver então como que faz para chamar o evento seguinte, contornando esse problema. O que eu fiz aqui no meu caso? Eu criei um script chamado Event Helper, e aqui eu defini 10 eventos aqui. O que ele faz aqui? Essa classe aqui, a iTwin Event, ela tem um método chamado getEvent. Então ela vai procurar no GameObject o evento lá que a gente definiu, o Event 1, e vai rodar ele. Então, aí o que eu fiz? Eu defini aqui 10 funções aqui para ele, Event 1, Event 2, Event 3. Cada uma delas só vai fazer uma coisa bem simples, vai tocar o evento que tem o mesmo nome da função. Então, como que eu faço agora aqui no meu GameObject? Eu venho aqui nesse Add Component e Event Helper, que é o nome dessa classe que eu acabei de criar. Agora, quando eu rodar esse evento aqui, Event 1, ele vai fazer o trajeto dele. Quando ele terminar, ele vai chamar essa função Event 2.
Essa função event2, o que ela faz? Ela pega o evento 2 e roda. Então, agora a gente vê que a plataforma ela voltou para o lugar. Mas ela tem aqui um problema, que esse EasyType está Spring. Eu vou colocar linear aqui. E ela tem outro problema. Ela não está fazendo movimento novamente ali, tipo como se fosse o loop, entrando em loop. Então o que a gente tem que fazer aqui? A gente vem aqui em onComplete, coloca event1. Então, agora vai fazer o seguinte. Esse evento aqui, quando terminar, vai chamar o event2 aqui. E o event2, quando terminar, vai voltar a chamar o event1. Com isso, a gente tem aí essa plataforma aqui quase funcionando. Porém, tem um problema ainda que vocês vão ver quando colocar aqui. Eu vou colocar aqui essa plataforma aqui para vocês verem esse problema. O que é? Quando eu chego aqui com o meu personagem e pulo na plataforma, ele não acompanha a plataforma. Ele cai. Ó, ele não acompanha. Se eu vou naquela outra plataforma ali que eu defini aqui, ele está acompanhando essa plataforma. Eu fico parado, ele vai e acompanha. Por que acontece isso? A gente tem que fazer um negócio aqui. Quando o personagem pular em cima dessa plataforma, a gente tem que mudar o parent dele para ser algum objeto aqui que está acompanhando essa plataforma. No caso dessa minha plataforma aqui que está corrigida, o que eu fiz? Eu tenho essa plataforma aqui, que é a que está funcionando. Dentro dela eu coloquei um collider aqui, que na verdade é um trigger. É um box collider e eu chequei aqui o trigger. Aí eu ajeitei ele, tá? Eu posso fazer aqui nessa plataforma aqui para vocês verem. Então eu venho aqui, Add Component, vem em Physics, Box Collider. Não, na verdade eu vou primeiro criar um Game Object vazio. Eu vou vir aqui, centralizar, criei o Game Object vazio. Joguei ele dentro daquela plataforma ali, tá? Chamei esse Game Object de Collider. Esse objeto aqui terá o Box Collider. Por que eu não coloquei nesse daqui? Porque esse aqui já tem um Mesh Collider e ele está funcionando ali para evitar com que o nosso personagem caia ao pular em cima da plataforma. Se a gente deixa trigger, ele não vai processar ali a física da colisão entre os dois objetos. Então esse daqui a gente deixa Mesh Collider e dentro dele a gente cria um objeto do tipo Collider e a gente vem aqui em Physics, Box Collider. O que a gente faz aqui? Em vez de deixar isso como um Box Collider comum, ele será um trigger, tá? E a gente tem que arrumar aqui a escala desse trigger. Então eu coloco aqui, por exemplo, 11, 11 e 11. Não, na verdade aqui eu coloco 1. E aqui a posição no Y eu vou deixar aqui um pouquinho para cima, porque quando o meu personagem encostar nele aqui, esse objeto ficará sendo o objeto pai do meu personagem. Então o personagem vai ficar aqui dentro e com isso esse objeto ele vai acompanhar a plataforma e o personagem vai acompanhar a plataforma também. Então o que eu venho aqui? Eu criei um script chamado changeParent. O que esse script faz? Eu tenho uma variável aqui que é um GameObjectPlayer. Quando eu inicio o jogo, eu procuro o player na nossa cena e associo essa variável player. E quando
o player toca nesse Box Collider aqui, que é o trigger, o player fica sendo filho desse Box Collider na nossa hierarquia ali do jogo. E quando o player sai, o player vai e fica sem pai novamente, como ele está aqui no começo do jogo. Que a gente vê que o player está ali no nível, na raiz ali da hierarquia, então não tem pai nenhum. Quando ele está em cima dessa plataforma, o pai será esse collider. Mas se eu não colocar o script, ainda não vai acontecer nada, tá? Deixa eu só mudar aqui. Se eu não colocar o script, ainda não irá acontecer nada. Eu posso vir aqui fazer o teste. Ele não acompanha a plataforma. Quando eu coloco o script, deixa eu ver aqui, change parent, tá? Coloquei o script. Quando o player agora encostar naquele Box Collider, a gente vê aqui na nossa visão de hierarquia que esse collider agora tem o player aqui como objeto filho. Agora ele saiu porque eu encostei aqui, agora ele voltou. Então, o que ele faz? Esse collider acompanha essa plataforma aqui que está com o iTwin Event de Move By. E como o player está dentro desse collider, ele vai acompanhar a plataforma também. Porque os objetos filhos aí então herdam a posição absoluta do pai. E ele também pode fazer aqui o movimento normalmente aqui dentro dessa plataforma. E ele vai acompanhar a plataforma aqui então, com isso. Então, esse tutorial era mais isso mesmo, fazer uma apresentação do iTwin. E isso aqui a gente pode ver que é muito simples de mudar esse movimento dessa plataforma. Por exemplo, se a gente quer algo na vertical, ao invés de vir aqui no X, eu venho aqui no Y, coloco, por exemplo, 22, venho aqui no Y, menos 22. É o Move By, tá? Se a gente usa esse Move From e o Move To, aí ele utiliza coordenadas globais, é muito chato isso, porque não funciona simples assim. A gente tem que saber exatamente o ponto aqui que está na nossa cena que a gente quer mover e colocar aqui no X e no Y. Esse Move By ele apenas incrementa ou decrementa a posição atual desse objeto. Então a gente vê agora que a plataforma, ao invés de estar movendo para frente e para trás, está movendo para cima e para baixo. Então é isso. Tem mais ou várias outras funções. Esse iTwin serve até mesmo para utilizar com o GUI Texture e também modificar cores com a câmera. Tem de áudio aqui, tem várias coisas aqui que dá para fazer com esse iTwin. Hoje eu só queria mostrar isso e espero que tenha ajudado aí vocês e até mais.